Olá pessoal, na aula de hoje vamos estar falando então sobre tensão elétrica. Vou explicar o voltímetro, o multímetro e o fundo de escala de cada equipamento. Vamos lá então? Como é que eu faço a medição então de tensão elétrica? Qual é o instrumento para fazer essa medição? Existem dois tipos de instrumento, o analógico e o digital. Existe o voltímetro analógico, antigamente ele era bastante usado, tá? Hoje vocês encontram o voltímetro analógico geralmente num painel de uma máquina, tá? E o que mais se usa é o voltímetro, né? Que está dentro do multímetro. Então, dentro aqui do multímetro, eu vou ter a opção do voltímetro, que é para medir tensão. Então, vamos conhecer um pouco dele aqui. Aqui eu tenho o display, aqui eu tenho a chave seletora, onde eu vou dizer qual a grandeza que eu vou medir. No caso, a gente está trabalhando em tensão. Existe as pontas de prova, que é o condutor, né, preto e vermelho, que se chama ponta de prova. Na ponta aqui eu vou ter os conectores, onde eu vou colocar no multímetro, e aqui é a chamada de ponteira. Esse conjunto se chama ponta de prova. Já vai a primeira observação, ó. Nunca se deve mudar de escala quando conectado a um circuito ligado, pois poderá queimá-lo. É muito comum queimar o multímetro por mau uso. Então acostumem a fazer uma medição e desligar o teu aparelho. Para evitar trocar aqui a chave seletora, de acordo com a posição, a gente vai ver que existe uma posição correta para medir tensão, depois para medir corrente, e isso pode causar problemas. Então já se acostumem a desligar o equipamento após fazer a medição para preservar a vida útil dele. Principalmente agora no início, onde vocês não estão totalmente acostumados a mexer com este instrumento. Então a gente viu que o multímetro ele faz também a medição de tensão. Então o multímetro ele é usado para medir as principais unidades de medida elétrica, por isso ele substitui o voltímetro com vantagem. Eu consigo, a gente vai ver nas próximas aulas, medir corrente, medir resistência e outras grandezas. Tá? Então por isso que a gente utiliza o multímetro no dia a dia. E agora eu vou passar as etapas, então, a fim de a gente preparar esse nosso aparelho para evitar que aconteça algum acidente com vocês ou com o próprio aparelho. Então inicialmente o que eu vou fazer? Vou ajustar a grandeza que eu quero medir, que no caso é tensão elétrica em corrente contínua. O símbolo, olha só, é V de tensão, o DC vem do inglês, né, Direct Current, corrente contínua. E este é a simbologia para a corrente contínua. Observem aqui, ó. Quando vocês acionarem o display, ó, vai aparecer aqui no cantinho qual é a unidade, a grandeza que vocês estão fazendo a medição. E olha o submúltiplo aqui embaixo. Ó. Professor, para que eu tenho que saber os múltiplos e submúltiplos? Principalmente por causa dos multímetros, né? Porque as informações vão ser dadas também em múltiplo e submúltiplo. Ó, eu selecionei tensão em corrente contínua, mas a resposta aqui vai me dar em milivolts. Segundo passo, inserir então as pontas de prova nos bornes do multímetro. Então, olha só, eu tenho alguns multímetros com 3 entradas, com 4 entradas, às vezes com 2 só, então eu tenho que saber o que é cada uma delas. Neste nosso exemplo aqui, ó, nós temos o cabo, aqui, a ponta de prova, né, que vai ser conectada no borne preto, se chama comum. Aqui do lado, para medir tensão, e eu vou botar então a ponta de prova aqui, olha o símbolozinho de tensão aqui, ó. Depois a gente vai ver que aqui é resistência, continuidade, diodo, né? E aqui vai ser corrente. No nosso caso é tensão. Então a ponta de prova vermelha vem aqui e a ponta de prova preta vem aqui. Ó, a figura final, ó, escolhi a medição da grandeza de tensão e coloquei as pontas de prova. E agora? Vou inserir as ponteiras lá no local onde eu quero fazer a medição de tensão contínua, né? Então observe o nosso gráfico. Aqui eu tenho no eixo Y a tensão e no eixo X o tempo. Então ao longo do tempo a tensão contínua, ela é contínua, ela não varia, né? Então aqui tem um exemplo de uma bateria. Eu tenho que conectar o cabo
comum na parte negativa e a ponta de prova vermelha na polaridade positiva. Então, vamos fazer essa medição que a gente acabou de ver agora na prática. O que temos aqui? Temos um multímetro e temos as pontas de prova. Como que eu vou colocá-las? O que a gente tinha mencionado? Que a ponta de prova preta vai no borner comum do multímetro, que também é preto. Ó. A ponta de prova vermelha vai depender da grandeza que eu quero fazer a medição. No caso que a gente vai fazer agora, ó, é a medição de uma bateria, né? Então nós vamos medir tensão. Onde é que eu tenho a grandeza de tensão? Observem que aqui eu tenho o V. Ó. Então eu vou colocar a ponta de prova neste borner aqui. Pronto. Ok. Fizemos a colocação das pontas de prova. Agora, vou selecionar aqui no multímetro o que eu quero medir, que é tensão. Neste caso, como é uma bateria, é tensão contínua, né? Então, nós temos aqui o símbolo de tensão alternada, aqui o símbolo de tensão contínua. Observem que tem outros aqui para milivolts, né? Em tensão contínua e para milivolts em tensão alternada. Então, são para valores de tensão menor. Como a gente vai trabalhar com volts, a minha escala que eu vou colocar é em volts de tensão contínua. Pronto. Vamos pegar agora as pontas de prova e colocar na nossa bateria. Observem aqui, ó, o lado de cá é o terminal negativo da bateria e o lado de cá é o positivo. Então, lembrando que a ponta de prova vermelha vai no positivo e a ponta de prova preta vai no negativo. Vamos ver ali, ó, esta bateria aqui é de 9 volts, né? Ela está nova, ó, 9,6 volts, ou seja, fizemos a medição de tensão e vimos que essa bateria está nova. Vamos fazer uma medição agora numa outra bateria. Ó, observe, positivo do lado de cá, negativo do outro lado. Vamos botar aqui, positivo, negativo. Ó, 6,4 volts. A gente vê que já não é uma bateria nova, né? Mas olha só, professor, se eu inverter as polaridades, o que vai acontecer? Olha só. Observem que ficou agora aqui o sinal negativo, né? Então, não quer dizer que eu tenho uma tensão negativa, tá querendo me informar que eu estou fazendo a medição de forma incorreta. Sempre, ó, a parte positiva da minha fonte vai na ponta de prova vermelha e a parte negativa na ponta de prova preta. Então, ó, observem que o sinal de negativo saiu. Vou voltar aqui de novo, ó, vou fazer a medição de forma incorreta. Ó, sinal negativo. Medição correta, 6,4 volts. Certo? Vamos fazer mais uma outra medição agora com uma pilha, né? Uma pilha de 1,5 volts, uma pilha 3A, né? Ou também conhecida como pilha palito. Observem que o positivo está do lado de cá, o negativo está do lado de cá. Então, a ponta de prova positiva é a vermelha e a negativa é a preta. Vamos fazer a medição aqui. Ó, 0,8 volts. Essa pilha nova deveria ter 1,5, já é uma pilha bem velha, registrando ali 0,8 volts. Agora, para medir tensão em um circuito, as pontas de prova devem estar em paralelo. Observa que anteriormente a gente mediu a tensão numa fonte, né, numa bateria. Agora a gente vai medir a tensão em um circuito. Então eu tenho que conectar em paralelo no meu circuito. Vamos observar aqui, eu tenho um circuito simples com uma bateria aqui, uma carga que é representada por uma lâmpada. Em paralelo à minha carga, eu vou fazer a medição de tensão. No caso aqui, ó, 1 volt em corrente contínua. Como é que está o nosso circuito? Vamos aprender um pouco de simbologia agora. Ó, isto aqui é a simbologia de resistência, que seria a minha carga, ok? Bom, eu tenho uma bateria, uma fonte, ó, que é representada por essa simbologia aqui. O risco maior, o positivo, o risco menor, o negativo. E eu tenho os condutores que ligam, então, a minha fonte, a minha carga. O multímetro vai entrar em paralelo com a minha carga. O que é paralelo? Ó, conectando de um lado, ó, observem que a ponteira
vermelha vai ser conectada na parte positiva da fonte e a ponta de prova preta na parte negativa do meu circuito. Agora vamos fazer a mesma medição que a gente fez anterior de tensão, só que num circuito. Observe que eu não tenho só mais a minha bateria, eu tenho um circuito. Eu tenho aqui um condutor que alimenta a nossa carga, que é composta de um resistor mais um LED. Quando eu fechar o circuito, ele vai acender o LED. Vamos verificar o nosso multímetro, então. O que eu vou fazer? A medição de tensão contínua, né? Vamos verificar aqui as pontas de prova. O preto está no comum, o vermelho está para medir tensão, ali onde está o V. Vamos mexer, então, aqui a chave seletora para tensão contínua. Vamos acionar o nosso circuito, conectando aqui o nosso condutor. Algo extremamente simples, pessoal, para vocês começarem a entender a medição de tensão, só que agora num circuito. A ponta de prova vermelha no lado positivo e a ponta de prova preta no lado negativo. Vamos ver a tensão na fonte, ó. 9,47 volts. Agora, vamos ver quanto tem de tensão em cima do LED aqui, ó. 1,92 volts. E em cima do resistor, ó, 7, vamos ver de novo aqui, tá dando 7,5 volts. Então, observem que a medição é sempre feita em paralelo com a carga. E esta é uma medição de tensão em um circuito. Vamos desconectar o circuito, ó, abriu o circuito, desligou a carga.